Na aula passada na aula passada não, em aulas anteriores, né, nós estudamos alguns poliedros como os prismas. Temos aqui um prisma, outro prisma, um prisma aqui pentagonal, né, esse prisma aqui triangular. E também estudamos pirâmides, né? Essa pirâmide aqui, ó, pirâmide hexagonal, pirâmide de base quadrada, pirâmide de base triangular, né? E também vimos paralelepípedos e cubos, que também são prismas, né? Agora, todos eles, essas figuras, né, são chamadas poliedros porque elas têm múltiplas faces planas. Essa face é plana, essa face é plana, todas as faces são planas. Agora, a partir de hoje, a gente vai estudar os não poliedros. São sólidos que possuem regiões curvas, também chamados de corpos redondos, como por exemplo aqui a esfera, né? A semi-esfera ou hemisfério, né? Também o cone e o cilindro, que é específico da aula de hoje. Bom, o cilindro, né? Eu convido você a dar uma olhadinha aqui nessa embalagem do salgadinho Pringles, que é um bom exemplo de cilindro. Então, o cilindro é um sólido geométrico formado por duas regiões circulares e congruentes, dispostas em planos paralelos e pela superfície lateral que conecta essas regiões. Vamos ver aqui no caso da embalagem do Pringles. Né? É um sólido geométrico por duas regiões circulares. As duas regiões circulares são a tampa e o fundo, né? A base do fundo, a base inferior. Elas são circulares e congruentes, né? Então a tampa tem o mesmo tamanho, digamos assim, do fundo. E dispostas em planos paralelos, né? A tampa é paralela ao fundo, e pela superfície lateral, essa superfície vermelha aqui, né, que conecta essas duas regiões, quer dizer, conecta a tampa e o fundo. Tá? Isso é um cilindro. E quais são os elementos de um cilindro? Nós vamos fazer referência a certas palavras que a gente precisa entender logo agora. Bom, as bases, que são os círculos paralelos, está aqui uma base e a outra base, são duas bases. Né? O eixo, é um eixo imaginário, né? Que é uma reta que passa pelo centro das duas bases, está aqui o eixo. O raio R, R maiúsculo, a gente vai usar o R maiúsculo para representar, que é o raio da base do cilindro. A altura H, está aqui a altura H, que é a distância entre as suas bases, né? Lembrando que a distância é sempre medida na vertical, certo? É perpendicular ao plano da base. Tá? A geratriz G, de medida AB, que é essa daqui que eu estou apontando, é o segmento paralelo ao eixo, importante isso, tá? O G é sempre paralelo ao eixo, e cujos extremos são pontos das circunferências das bases. Cilindro reto ou cilindro de revolução. A gente já vai ver daqui a pouco por que se chama assim. Bom, caso o eixo do cilindro, está aqui o eixo do cilindro, caso ele seja perpendicular aos planos das bases, como é o caso desse aqui vermelho aqui, né? Ele é perpendicular ao plano da base. Então definimos o cilindro como sendo cilindro reto ou cilindro de revolução. Em um cilindro de revolução, a geratriz, está aqui a geratriz, e a altura apresentam a mesma medida. Claro, né? Porque se a geratriz é sempre paralela ao eixo, tá? E o eixo aqui, no caso do cilindro reto, ele é perpendicular ao plano da base, então acaba que a geratriz fica com o mesmo tamanho, né? Digamos assim, da altura do cilindro, tá certo? Bom, eu queria logo pedir a você para anotar aí quais são os exercícios que a gente vai trabalhar hoje, tá? Então é na página 167, exercícios de número 1 até o número 8. Mas você só vai precisar enviar para mim os três últimos, que são os 6, o 7 e o 8. Tá? Os anteriores você vai fazer, eu sugiro fortemente que você faça, né, para você, assim, fixar melhor seus conhecimentos, tá bom? Ok, seguindo adiante, vamos ver então por que o cilindro recebe o nome de cilindro de revolução, o cilindro reto, né? O nome cilindro de revolução vem do fato de que ele pode ser formado a partir da rotação completa de um retângulo em torno de um dos seus lados. Tá? Então veja bem, esse retângulo aqui,
azul, né? Então ele tem uma base que está representada aqui pela letra R maiúsculo e tem essa outra dimensão, essa altura, letra H. Se você, em torno de um dos lados, poderia ser este ou este, né? Vamos escolher este aqui. Em torno deste lado aqui, você fizer uma rotação, né? Então ele vai formar no espaço, tá? Esta figura que é o cilindro reto, na verdade, né? Então é por isso que ela recebe o nome de cilindro de revolução. Revolução significa rotação, tá? Então tá aqui, olha, o resultado seria essa figurinha aqui, vermelha aqui, tá? O cilindro reto, lembrando mais uma vez que no cilindro reto a altura é igual à geratriz, né? Eles têm a mesma medida. Então observe que o lado em torno do qual é feita a revolução do retângulo, tá? Aqui, esse lado aqui, ele constituirá a altura do cilindro. Enquanto o lado perpendicular a esse, quer dizer, o lado que é perpendicular ao lado que a gente usou para fazer a rotação, né, coincidirá com o raio, né? E claro, o outro lado, esse H aqui, né, ele na verdade é que vai formar a geratriz, porque ele vai girando e vai gerando o cilindro, por isso que ele é chamado de geratriz, tá? Mas como ele acaba tendo a mesma medida da altura, tá bom? Seção meridiana é um termo técnico que a gente vai usar, importante, tá? Você compreender o significado de seção meridiana. Seção meridiana de um cilindro é a interseção desse cilindro com um plano que passa por seu eixo, né? Então imagina que você tem um cilindro e você então corta esse cilindro, né, através de um plano passando exatamente pelo eixo, né? Então vai formar uma face, né, na figura, que é essa região verde aqui. Isso é chamado de seção meridiana. A palavra seção significa corte, tá? Seção, seccionar, significa cortar, tá? Então a seção meridiana é um corte através do meridiano que passa pelo eixo, tá? Então veja, a base, né, desse retângulo que ele forma aqui, ele tem medida 2R, né, porque exatamente o raio da base, né, e o outro raio da base vai formar um diâmetro, né? Por isso que a gente diz que é 2R, como está aqui nesse outro desenho, olha só, tá? E a outra dimensão é a altura do cilindro propriamente dita, tá? Bom, vamos lá. Área do cilindro. Em todas as figuras que nós vamos estudar, né, a partir de agora, a gente sempre vai se preocupar em calcular a área e o volume, né, só essas duas coisas. Então, como se calcula a área de um cilindro? Ela é calculada como a soma das áreas das bases mais a área lateral, né? Então, veja bem, se você tem aqui as bases, né, que são esses círculos azuis aqui, olha, tá? Então são duas bases, então é 2 vezes a área da base, né? Mas se a gente desmontar o cilindro, né, a gente vai ter essas duas bases separadas, estão elas aqui, olha, tá? E essa região central aqui, atenção, né? Atenção, essa região aqui, se a gente abrir, né, se a gente cortasse o cilindro e abrisse ele sobre uma mesa, ele ia formar um retângulo, né? Agora, observa a característica interessante desse retângulo. A base do retângulo, tá, ele tem a mesma medida que o comprimento da circunferência da base do cilindro, né? Porque era um círculo inicialmente, tá? Como a gente abriu, então ele vai formar a base do retângulo, tá? Dessa área aqui, dessa área lateral. Então, e qual é o comprimento da circunferência? Olha, 2πr, né? 2πr é o comprimento da circunferência. Então, como esse comprimento aqui tem o mesmo comprimento que a circunferência, então é 2πr. E a altura, claro, é a altura mesmo, né? Então, como é base vezes altura, então é 2πr vezes h, tá? A área da base, a gente já viu, é um círculo, né? É um círculo, então é π vezes r ao quadrado. E como são duas bases, então vai ser 2 vezes π vezes r ao quadrado. Mais essa área do meio aqui, né? Que é a área lateral, então vai ser 2πr vezes h. Tá? Então essa é a fórmula para cálculo da área do cilindro. Agora, como aqui tem 2π e aqui também tem 2π, aqui tem R e aqui também tem R, a gente pode colocar em evidência e reescrever esta mesma fórmula desta maneira aqui.
E qual das duas que é a certa? As duas estão certas. Tanto faz você usar esta quanto usar essas daqui. Tá bom? Se você optar por memorizar uma delas, você que escolhe, fica a seu critério, tá certo? Bom, cilindro equilátero, né, é um outro termo que a gente usa. É um tipo especial de cilindro, né, nada demais, vocês vão ver aqui. É um tipo especial de cilindro, né, que é um cilindro reto, cuja seção meridiana, o corte meridiano, né, que é essa parte aqui, roxo aqui, ela é um quadrado. Né? Se acontecer isso, né, se acontecer de ser um quadrado, a gente diz que é um cilindro equilátero. Mas como é que ela é um quadrado? Ela é um quadrado por quê? Porque em todo cilindro, né, em todo cilindro reto, a base aqui da seção meridiana será 2R, né? Um raio mais outro raio, vai formar um diâmetro, quer dizer, 2R. Agora, se além disso a altura também tiver a mesma dimensão da base, ou seja, também for igual a 2R, é claro que vai formar um quadrado na seção meridiana. Aí nesse caso, nessa situação especial, o cilindro recebe o nome de cilindro equilátero. Só isso, tá? Mas a fórmula para cálculo da área é a mesma coisa, né? A área total é 2πr ao quadrado mais 2π vezes r vezes h. Só que no lugar do h, olha só, como o h, neste caso especial, é a mesma coisa que 2r, então eu posso substituir aqui, tá? Então no lugar do h eu coloquei 2r, tá? E agora não aparece mais a letra h na fórmula, só aparece a letra r, né? Olha, r vezes r vai dar r ao quadrado, 2 vezes 2 vai dar 4, 4 mais 2 vai dar 6. Então o que acontece? A gente simplifica e a fórmula se transforma em 6π vezes r ao quadrado, tá? Então, eu posso usar essa fórmula aqui? Pode. Se você souber que o h é a mesma coisa que 2r, no caso do cilindro equilátero, você pode usar essa fórmula aqui. Caso contrário, você usa essa aqui, também sem problema, tá certo? A outra coisa é o volume, né? Que a gente também vai calcular. Então, o volume do cilindro, para calcular esse volume, a gente pode utilizar o mesmo princípio para cálculo do volume do prisma. Não sei se vocês lembram, né? Que era base vezes altura. Aqui também é base vezes altura. Acontece que a base, né? A área da base, como é um círculo agora, né? Então é π vezes r ao quadrado, tá? Então a área da base é π vezes r ao quadrado e multiplicado pela altura. Então o volume vai ser π vezes r ao quadrado vezes a altura. Esta é a fórmula do cálculo do volume de um cilindro. Ela é válida para qualquer tipo de cilindro, seja ele reto ou oblíquo, tá? Embora a gente só vai trabalhar quase sempre aqui com cilindros retos, tá bom? Então, gente, no próximo vídeo a gente vai ver algumas questões resolvidas. Eu vou resolver algumas questões aí junto com vocês, tá bom? Muito obrigado pelo seu esforço e pela sua dedicação.